pessoal, tudo bem? Hoje no nosso canal a gente vai apresentar para vocês o uso obrigatório da vírgula. Isso é muito frequente. Eu prometo para vocês que vocês vão ver, né, as regras que a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. Ao final dessa aula você vai ter uma dica esplêndida para você fixar e já pronta, tá? Já pronto, já deixei pronto para você. E ao final dessa aula você vai ter acesso a esse material, tá bom? De graça, tá bom? Então, o uso obrigatório da vírgula. Eu ainda vou fazer o segundo vídeo que vai falar do uso, do não uso da vírgula, da onde a gente não precisa estar utilizando a vírgula e que quando for usar, você pode pensar que pode ser colocado ali determinada palavra, frase, e você não precisa, acaba errando, né? Mas aqui você vai entender o uso obrigatório da vírgula. Então, gente, o uso da vírgula, né, para separar termos da mesma função sintática. Essa é a nossa primeira verificação. O que é isso? Separar termos da mesma oração sintática. Vamos entender aqui com vocês. Ele deu o exemplo, eu coloquei o exemplo. Eu gosto de ler livros, tá? Assistir filmes e jogar videogames. Tem que ser da mesma função sintática. Nessa frase, os termos ler livro e assistir e jogar videogame são os objetos diretos da oração. E a vírgula é usada para separá-los. Então, de acordo com a frase que tem o verbo aqui, tá? Esse aqui é o verbo gostar, tá? O nosso objeto é o livro, né? Nosso assistir filmes, né? Jogar videogames, né? Aqui nós temos o verbo jogar, temos o verbo assistir. Então, jogar videogame é o nosso objeto, né? Objeto direto, filme, objeto, livro é o nosso objeto. Então, de acordo com a função sintática. Então, aqui nós temos uma função de objeto, né? Função do verbo, né? Verbo do objeto direto. Ou seja, a gente pode fazer essa aplicação da vírgula em substantivos, ok? Camisa é o nosso substantivo. Camisa é o nosso substantivo. Eu coloco uma vírgula aqui e logo em seguida, isso só quando eu for citar um outro substantivo. Um calção é o nosso substantivo. Sapatos é o nosso substantivo. Então, aqui, comprei o nosso verbo, está na oração para a regência desse verbo, dessa oração. Então, aqui essa oração é dividida pela vírgula por causa que tem o substantivo. Então, uma oração sintática, tá? Ela é inteligente, né? Inteligente é um adjetivo, tá? É um adjetivo inteligente. Ela é inteligente, vírgula, simpática e divertida. Então, eu concluí aqui. Quando se tiver um adjetivo e você quiser separar a oração, você pode, tá? Depois do adjetivo, você pode separar. Aqui é o adjetivo. Inteligente é uma qualidade de uma pessoa. Uma pessoa é inteligente. Ela pode ser simpática, divertida, tudo adjetivo aqui, tá? Eu prefiro, né, ficar em casa, assistir televisão e descansar. Verbo, né? Eu prefiro, né, ficar, nosso verbo. Em casa, objeto, né? Assistir, nosso verbo. É a mesma função daquela lá da primeira. Assistir, nosso verbo. E descansar, né? Assistir televisão e descansar. E o nosso verbo descansar, tá, gente? Eu estava, né? Cansado, nosso adjetivo, tá, gente? Suado, nosso adjetivo. Alguém fica suado. Por isso,
deve ser adjetivo. Cansaço é um adjetivo que se refere a uma pessoa, né? Sujo, alguém tem que estar sujo, alguma coisa deve estar suja, né? Eu gosto de comer frutas. Aqui nós estamos citando um substantivo. Nosso aqui, ó, frutas, né? O nosso substantivo. Legumes, tá? Verduras, tudo é o nosso substantivo, se referindo a um substantivo, né? É um substantivo. Então, se separa através dessa vírgula aqui, tá? Ok? Isola o vocativo. O que é o vocativo? O vocativo é um chamado, tá? Ei! Um chamado. Você viu que eu chamei você? Usado em pronomes, tá? O vocativo geralmente também pode ser usado como os pronomes. Então, o vocativo chamado, você sempre vai lembrar de um chamado, tá? Filho, desça já daí. A palavra filho é o nosso chamado, nosso vocativo deve sempre vir separado entre vírgula, dirigindo a uma pessoa específica chamado filho. Deixei a explicação para vocês, tá? Senhoras e senhores, um chamado, tá? Entre vírgula, observe, boa noite, dirigindo a um grupo de pessoas. O uso dessa vírgula pode ser, o vocativo sempre se dirige a um grupo de pessoas ou uma pessoa, tal. E aqui, vocês, meninos, né, devem limpar suas brincadeiras agora. Vocativo no meio da frase. Ou seja, esse vocativo está no meio da frase, ele está entre duas, tá? Ele está entre duas vírgulas. Mas você é um pronome. E se um pronome, a gente já viu aqui no começo que um pronome, ele também faz parte do vocativo. Então, temos dois vocativos aqui na frase. Dois vocativos, tá? Vocês, meninos, devem limpar suas brincadeiras agora. Vocativo no meio da frase, tá bom? Devem limpar suas brincadeiras agora, meninos. Aqui é o nosso vocativo. Vocativo no final da frase. Então, o vocativo pode vir no começo da frase, como você, né? Filho, né? Ou no meio, né? Ou no final da frase. Lembre sempre bem disso. Então, isola o aposto explicativo. Gente, o aposto é quando uma frase dá indício de explicação. Ela vai explicar algo, tá? Olha aqui, Alexandre, considerado, né? Considerado o rei da Macedônia. Ele explicou aqui quem é esse Alexandre, tá? Alexandre é o nosso substantivo, né? Também é o nosso sujeito. Então, para mim saber alguma coisa desse sujeito, o nosso apóstolo tem que explicar. Considerado o rei da Macedônia. Venceu a guerra, tá? Outra, a vitória alcançada por Alexandre, rei da Macedônia. Então aqui a gente tem dois apostos, tá? Dois apostos entre duas vírgulas, colocando dois apostos junto entre duas vírgulas. Então temos um conjunto de apostos aqui. Foi decisiva na guerra, tá? A guerra foi vencida por Alexandre. Ele vai explicar quem é Alexandre que venceu essa guerra, né? Líder carismático e habilidoso da Macedônia. Ele explica quem é esse Alexandre. Isso é o aposto explicativo. Ele faz uma oposição de explicação, tá? O rei da Macedônia, Alexandre. Sim, o que tem a ver o rei da Macedônia, Alexandre? Quem é esse? Foi responsável pela vitória decisiva na guerra. Ah, tá, eu sei quem é aquele que venceu a guerra chamado Alexandre. Então ele deu uma explicação aqui, tá, gente? Alexandre, conhecido por sua estratégia vencedora, tá?
foi o rei da Macedônia que venceu a guerra. Tá? Então aquele já há uma explicação diferente, conhecido por sua estratégia vencedora. Todo mundo conhece Alexandre Grande, porque ele teve várias estratégias de guerras. Foi o responsável foi o rei da Macedônia que venceu a guerra. Ok? Quinta, o uso da vírgula a separar local e data. Tá? Esse aqui é um dos mais fáceis e bem legais de ser trabalhados. Eu deixei aqui para vocês. Olha, a reunião será realizada em São Paulo na segunda-feira. Espiem só aqui, ó, São Paulo, vírgula, tá? Para separar de data. Ou seja, se eu tiro a palavra segunda-feira e colocar uma outra frase aqui em diante, né? Se eu colocar uma outra frase em diante, por causa que na regra diz que deve se separar o local, né, que é São Paulo aqui, deve separar o local em vírgula, a próxima frase, as próximas palavras que vierem, eu tenho que fazer a mesma separação, mesmo que não seja a data aqui, tá? Pode ser com a data ou pode ser vice-versa, vem primeiro a data, né, e depois vem o local. Ou pode vir só o local, separa, e o resto de frase que não seja a data, e assim vice-versa. O jantar de aniversário será em local, eu coloquei só para especificar para você, minha casa, vírgula. Se lembre sempre disso, tá, gente? No dia 15 de julho, tá? Data e local deve ser separado entre vírgulas, não importa a frase que elas estejam, tá? Nós viajaremos para Nova York, né? Vírgula, na próxima semana. Aqui novamente, data, semana, na próxima semana, tá? O evento acontecerá no local, Rio de Janeiro, data no mês de agosto. Então, data e local devem ser separados, não importa se só vem local ou data em uma frase ou oração, tá? Eu vou encontrar meus amigos em Paris no próximo verão, deve ser separado entre vírgula de data, né, e local. Ok, gente? O uso da vírgula na marcação da elipse. O que é isso? Tá? Na marcação da elipse do verbo, tá, gente? Na marcação da elipse do verbo. O que é elipse? Aqui a gramática nos auxilia. No enunciado, a supressão de um termo que pode ser facilmente subentendido pelo contexto linguístico, ou seja, situação. Vamos ao exemplo. Meu livro não está aqui, sumiu. Meu livro não está aqui, sumiu. Então, esse ele aqui, ó, que ele colocou no exemplo, esse ele não aparece na oração. Ou, de certa forma, quando uma pessoa vai falar, meu livro não está aqui, sumiu. Aonde está meu filho? Pode colocar assim, tá? Numa conversa sem ser em palavras. Mas aqui, como não é conversa, em palavra, a gente faz a supressão de ele, desse pronome, tá? Os próximos exemplos. Eu vou ao cinema, tá? Minha irmã também. Note que o verbo vai, lembre-se que aqui no começo, a vírgula na marcação da elipse, né? Tem que ser de um verbo. E o verbo que está aqui em consideração é o vai. Ele está escondido, está subentendido. A gente entende que ele está ali, só que a gente não vê que ele está ali, tá bom? A gente pode entender sim que ele está, mas não consegue ver, captar assim na hora, tá? Nós vamos viajar, minha família também. Agora, se for citada, nós vamos viajar, minha família, vamos também, entendeu? Então aqui o cara diz, ei, nós vamos viajar, minha família disse para mim, vamos também. Então você pode elaborar um contexto para você entender a frase.
você coloca entre vírgula, aqui a vírgula, tá bom? Tá bom? Eu estou estudando, meus amigos jogando, tá? Olha aqui, eu estou estudando, meus amigos estão jogando, tá? Então esse estão não aparece. Eu prefiro ficar em casa, meus amigos, sair. Eu prefiro ficar em casa, meus amigos preferem sair. Eu gosto de ler, minha esposa prefere assistir televisão. Eu gosto de ler, minha esposa assiste televisão. Então, repare que o verbo prefere não foi citado em momento algum aqui junto nessa frase, nessa oração. A vírgula também isola expressões exemplificativas ou retificadoras, tá? Vamos já entender isso aqui, tá? Olha aqui. Eu gosto de comida italiana. Exemplificação, tá? Exemplificação. Eu gosto de comida italiana. Aí a pessoa fica assim, sim, gosta da comida italiana. E daí, aí ela fala, como lasanha e risoto. Aí ela explica, né? Ela exemplifica para a pessoa, ela dá o exemplo de quais comidas, porque existem muitas outras comidas, não existe só lasanha e risoto, né? Então ela determina, ela exemplifica quais tipos de comida ela gosta, tá? Eu prefiro filmes de ação. E a pessoa exemplifica aqui como Velozes e Furiosos e Missão Impossível. Ou seja, tem muitos outros filmes de ação, mas ela gosta mais de Velozes e Furiosos. É uma exemplificação. Ela exemplificou para dizer para outra pessoa que ela gosta mais desses, né? Que ela prefere mais esses. Retificação, né? É geralmente entendida como aprovação formal ou legal de algo. Retificação, né? Eu vou à festa. Retificação, né? Ou melhor, eu não vou à festa. Então a pessoa aqui, ela tá, é o direito formal dela, né? De dizer que vai ou não vai, entendeu? Então ela diz aqui, ou melhor, eu não vou a nenhuma festa. Então, legal de algo, ela tem o direito legal de fazer essa determinada afirmação. Eu não sou fã de esportes de contato. Exemplificação, como boxe e luta livre. Eu não sou contra as mudanças. Retificação, né? Ou melhor, eu sou a favor de mudanças bem planejadas. Então é um direito formal de ela se expressar aqui. Ou melhor, eu sou a favor de mudanças bem planejadas. Ok, gente? Bom, por hoje é só, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Confira nos links abaixo que eu vou deixar na descrição, tá? E o flashcard, tá? Eu vou deixar um flashcard muito especial para você do aplicativo Smart Study. O link vai estar aí abaixo, tá? Na descrição. Você pode se cadastrar nesse aplicativo ou nesse site, onde você quiser usar e procurar, né? Vou deixar tudo no link da descrição e procurar sobre todo esse aparato que eu vou deixar para vocês, toda essa explicação para vocês revisarem todos os dias, para que isso venha fixar em suas mentes, tá bom? Até logo, adeus, não deixe de deixar o like, comentar, tchau!